quando tudo parecia estar voltando ao normal no universo cripto, quando o CZ anunciou aí compraria a FTX, o mercado meio que desabou. O que será que aconteceu? Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto, já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal e se você aí tá vendo nossos vídeos e não é inscrito, confira aí, dá essa moral porque é muito importante para o crescimento aqui da Investidor Matuto. Bom, meus amigos, curiosamente, logo após o anúncio do CZ e também do Sam Bankman sobre a compra da FTX, o mercado deu aquela explodida, BNB quase US$ 400, mas depois tudo derreteu, como se estivéssemos indo aí para um grande degelo. O que aconteceu nesse momento? O que algumas pessoas já estavam sabendo e nós, meros mortais, ficamos sabendo somente no dia de hoje? A compra da FTX pela dona Binance é pouco provável por causa de alguns fatores que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. E com isso nós aprendemos lições muito importantes, tendo uma delas que quando as chaves são suas, as criptomoedas são suas. Como assim, Matoto? Se você não está com as suas moedas em uma carteira fria, as moedas não são suas. Você fica aí à mercê da corretora deixar você realizar o saque ou não. E era isso que os clientes da FTX estavam reclamando e fazendo aquele FUD danado. FUD no mercado de criptomoedas nada mais é do que uma crítica. Pode ser ela verdadeira ou falsa. Nesse caso, era uma crítica verdadeira. Para que vocês possam entender o porquê que a compra da Binance é pouco provável, eu vou trazer vocês numa matéria da Cointelegraph que está quentinha. A compra da FTX pela Binance é pouquíssimo provável, diz fonte, o mercado sangra com a notícia. Isso a gente pode ver mesmo. Ó. Se a gente vem aqui no nosso amigo TradingView, o mercado sangrou e sangrou com força e nós já temos Bitcoin com nova mínima no ano. 16.800 é a mínima do Bitcoin. Se realmente a Binance não comprar a FTX, nós podemos ver Bitcoin a $12.000. Matuto, você tá louco? Não, eu não tô louco, não tô louco não. O próximo suporte do Bitcoin é aqui embaixo, olha. Temos uma leve parada na casa dos $15.000. Você tá achando isso muito improvável? Até os $15.000, do ponto que ele tá agora, ele tem que cair 10%. E nós estamos vendo que ele está caindo isso ao dia. Nos últimos 2, 3 dias, ele está caindo nessa faixa de 10%. Para que ele pudesse vir aqui na casa de $12.000, ele teria que cair 28%. Ah, Matuto, mas isso vai matar uma porrada de altcoin, uma porrada de shitcoin. Para, não vai, não vai. Elas não vão morrer, porque existe uma base de roads muito forte ali embaixo que não vão querer perder os seus investimentos, por isso não vão executar. Só vai morrer a criptomoeda que o desenvolvedor despejar nesse momento. E é lógico que os desenvolvedores não querem fazer isso, a não ser que eles já estivessem de trairagem há muito tempo. Mas eu acredito que ninguém, absolutamente ninguém, em sã consciência, vai querer matar mais uma criptomoeda, por menor que ela seja nesse exato momento. Já basta, como eu disse a vocês, a FTT, né? FTT que a cada momento ela se joga mais e mais aí para o fundo do poço, ela que ainda não renovou mínima, né? A mínima dela aí é cerca de $2,49. Nesse exato momento está em 3,74. Então, nós temos que analisar o contexto como um todo. Voltando aqui, a intenção da Binance em comprar FTX está em baixa, segundo uma fonte familiar ao caso ouvido pela CoinDesk. Nesta quarta-feira, o portal publicou uma informação de fonte não identificada que pode ser pouquíssimo provável que a Binance complete a operação de aquisição. Vocês bem lembram que eles assinaram um contrato de compra não vinculativo. Foi um contrato de compra não vinculativo. Inclusive o CZ fez questão de falar aqui, olha, assinamos a LOI não vinculativa, intenção de adquirir totalmente a FTX. E fala que ele pode desistir a qualquer momento diante das condições reais da corretora, quando eles começariam aí a devastar os balanços que foram feitos pela FTX. E tudo dá a entender que o buraco é mais embaixo e que isso não vai acontecer.
Conforme a gente pode ver aqui também, olha, a Binance pode desistir da compra ao anunciar a possível aquisição na terça-feira, dia 8. CZ deixou bem claro que a carta de intenção não obrigava a Binance a completar a operação. Um processo de diligência está sendo conduzido. Em menos de um dia conduzindo o processo de verificação das contas, parece que os resultados não agradaram o CZ. Segundo a fonte, os acordos de empréstimos firmados fizeram com que a Binance ficasse muito receosa quanto à aquisição. Tanto a Binance quanto a FTX se recusaram a comentar sobre esses rumores. É possível que o afastamento da Binance também se dê em razão aos rumores levantados pelo site WatchGuru. Segundo tais rumores, autoridades estadunidenses estão investigando a forma como a FTX gerenciou o dinheiro de seus clientes, possivelmente usando seus fundos em empréstimos. E há 3 horas atrás, o CZ soltou um tweet falando que está ainda em processo de due diligence, fazendo as diligências, e que em momento algum diz que não vai comprar ou que vai comprar, mas que sim está na fase de diligência. Mas como nós vimos, algumas fontes estão vazando que isso não vai acontecer. Mas eu coloco na história uma vírgula para parar e fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer de tudo isso? Porque presta atenção, desde o início está sendo um burburinho danado, cada um jogando para um lado e o negócio, quando vê, aparece uma compra, depois talvez não vai acontecer. Vocês acham que isso aí não é uma manipulação de mercado? Não? Deixa para mim nos comentários. Nada de teoria conspiracionista, mas gostaria de ouvir sinceramente a sua opinião. Bom, e o que acontece com o fim do acordo? Um problema de liquidez foi confirmado quando Sam Bankman, CEO da FTX, anunciaram a possível aquisição no Twitter. Isso significa que não há fundos suficientes para processar os saques de todos os clientes. Além disso, os compromissos de empréstimos firmados pela FTX, que não foram revelados, podem impactar outras empresas do mercado, como aconteceu com a Celsius no meio do ano de 2022. A título de comparação, a Alameda Research, que também foi fundada por SBF e tem laços com a FTX, tem 7,4 bilhões em débito, segundo seu balanço do segundo trimestre de 2022. Em suma, o que é possível dizer de imediato é que clientes com saques paralisados terão problemas para retizar seus fundos da FTX. O risco sistêmico que a não aquisição pela Binance representa, contudo, não é possível medir com precisão. O que eu falo é que o mercado vai cair. Vai cair porque a segunda maior corretora do mercado quebrar vai gerar uma descredibilidade no mercado de criptomoedas e nas corretoras muito grande. E eu venho falando isso aqui no canal, que se as chaves não são suas, as criptomoedas não são suas. Você precisa ter uma carteira fria, uma Ledger. Você que já passou de R$ 1.000 em criptomoedas, tá marcando toca, tá marcando bobeira aí em não colocar em uma Ledger. Vou criar um vídeo aqui, já tem até um vídeo de como utilizar a Ledger aqui no canal, mas vou criar outros vídeos. Vou começar a bater muito nesse assunto a partir de agora para ajudar vocês a parar com esse risco, porque se a FTX quebra, nós vamos para a Gate.io. Se a Gate.io quebrar, nós vamos para a Max Global. Se a Max Global quebrar, nós vamos caminhando. O mercado vai caminhar. Você só não pode estar com as suas criptomoedas, com as suas chaves de transferências travadas dentro de uma corretora. E a situação da incerteza no mercado se agravou após a possível desistência da Binance de acordo. Na última hora, o Bitcoin opera com queda de 3,6 e exibe 15,3 negativo nas últimas 24 horas. Se a gente olhar aqui o gráfico do Bitcoin, tá feio com força. Só não está mais feio do que o da FTX. Olha, Bitcoin caminhando aí, ó, para vir brigar novamente nos 16.800. Se perder 16.800, meus amigos, até o final do dia, vai buscar aí uns 16.500 e quiçá 15 alto no final do dia, lá nas 21 horas, a hora que fecha o mercado. Além disso, nós temos Ethereum, que está também aí num mergulho muito forte mesmo. Ethereum aí, olha, que bateu na sua 200, tinha fundamentos de análise gráfica, agora não tem análise gráfica nisso daqui, agora é sentimento de mercado puro. O mercado vai para baixo, não adianta eu ficar querendo achar pontos onde ele pode parar para vocês, porque as consequências dessa crise ainda não foram medidas, o mercado ainda está tentando precificar. O que vale, meus amigos, é que vocês fiquem atentos, mas muito atentos mesmo com o que pode acontecer de agora para frente e tomar isso como lição. Eu acredito que no Brasil não tinham tantas pessoas operando na FTX, nós somos mais Binancers e outras corretoras, mas fica aqui o meu aviso. Suas chaves, suas moedas. Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.